Na semana passada, o advogado Pedro Putilli explicou como o dono de terra do bioma amazônico pode ter segurança jurídica caso ocorra um incêndio acidental na sua fazenda. Ainda bem, né, que a seca já está dando lugar para o período chuvoso e por causa disso vamos tratar agora de água. Para quem não sabe, existe uma lei específica que trata das outorgas, né, das concessões de recursos hídricos no Brasil. Ao todo, 6 instrumentos podem ser utilizados pelo produtor rural para que ele não seja enquadrado na lei vigente. Vamos entender melhor sobre o assunto? Saudações, Pedro Puccini. Saudações do Boi, Direito Agrário, mais uma vez com vocês. E o tema hoje não é novidade, mas nós não comentamos ainda a questão dos recursos hídricos, ou seja, aquele que usa água na propriedade rural, qual é a legislação, quais são as obrigações, o que deve ser feito para também evitar problemas na tua gestão com relação à legislação que não foi observada. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos uma lei federal, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e essa lei ela é de 97, a Lei 9433 de 97. E essa lei ela traz alguns instrumentos, e que instrumentos são esses? São, na verdade, 6 instrumentos que a lei que a Política Nacional de Recursos Hídricos traz. Primeiro são os planos de recursos hídricos, esses são instrumentos, na verdade, utilizados pelos governos estaduais para estabelecer dentro das suas bacias hidrográficas qual é a capacidade de utilização desses recursos, né? O enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos, né, da água. O terceiro instrumento, a outorga dos recursos, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. Essa nós vamos comentar um pouquinho mais nesse quadro de hoje. O quarto, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O quinto, compensação a municípios. E o sexto, o sistema de informações, né, sobre recursos hídricos. Então, na gestão da tua propriedade rural hoje, o que você precisa saber? Outorga de recursos hídricos. O que é essa outorga? A outorga ela é o direito de uso da água, né? Ela é um instrumento de gestão, como foi comentado, né, um pouco antes aqui. Então, o poder público ele se utiliza desse instrumento para autorizar, para conceder ou permitir aos usuários de recursos hídricos a utilização deste bem público, que é a água, né? E então a outorga ela, na verdade, é um ato administrativo e o poder público concede ao outorgante, né? O outorgante concede o direito de uso dos recursos hídricos em algumas condições estabelecidas neste ato administrativo da outorga. O que está sujeito à outorga de recursos hídricos? Aí nós temos aí também cinco situações que estão sujeitas à outorga, que são a derivação ou a captação de parcela da água existente num determinado corpo d'água, como chama a lei, né, para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumos de processo produtivo, como é o caso, né, a utilização para finalidades produtivas. A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou também insumo de processo produtivo. Terceiro, lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos, com o fim da sua diluição, transporte ou disposição final, enfim. Quarta situação, aproveitamento de potenciais hidrelétricos. E quinta situação, qualquer outro uso que altere regime, quantidade, qualidade da água. Então essas 5 situações estão sujeitas à outorga. O que não está sujeito à outorga? Segundo a legislação, independe de outorga do poder público, o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais em meio rural, mas isso quem vai avaliar vai ser o órgão ambiental local. As derivações ou captações que são consideradas insignificantes e o acúmulo de volumes de água considerados insignificantes também. Então essas são situações que não geram a necessidade de outorga. Então é necessário, a dica jurídica é que o produtor sempre procure junto ao órgão ambiental do seu estado essa informação, quando a outorga é necessária ou não, ou o que é o uso insignificante ou não.
E um último comentário é, aquele produtor que já tem a outorga do uso da água, ela pode ser cancelada? Pode sim. Né? Então, quando você for obter o direito de uso de água, atenção com as condições que você vai assinar junto ao órgão ambiental, porque uma das hipóteses de suspensão dessa outorga é justamente o não cumprimento dessas condições. A ausência de uso também por 3 anos consecutivos gera cancelamento. Casos de calamidade, a necessidade de reverter uma degradação ambiental também gera o cancelamento, né, a suspensão. Atendimento do interesse coletivo, quando não há fontes alternativas de água, também pode suspender essa outorga. E por fim, a necessidade de manutenção de características de navegabilidade desse corpo hídrico podem gerar suspensão dessa outorga. Então, de uma maneira, o tema é sempre muito extenso quando a gente fala de legislação, mas de uma maneira resumida, esse é o nosso assunto de hoje, outorga de recursos hídricos. Ficamos aí à disposição para esclarecer outras dúvidas, sempre convidando você, produtor, a participar do nosso quadro. Saudações e até a próxima. Grande Pedro, obrigado aí, meu irmão.